continuidade aos nossos estudos, que começamos há um tempo. Nós hoje iremos para a terceira pergunta, né? Nós temos estudado a primeira parte deste livro, né? Fé, Esperança e Amor, o modo cristocêntrico de crescer na graça. E essa primeira parte trata sobre fé, né? Fé, depois segunda parte sobre esperança, a terceira parte sobre amor. E hoje nós veremos a terceira pergunta relacionada à fé. O primeiro estudo que tivemos, nós estudamos primeiramente sobre a incredulidade. Qual é o pior pecado? E nós respondemos que o pior pecado e primeiro é a incredulidade. Depois, na semana passada, nós voltamos a tratar sobre fé. Nós caminhamos tentando entender o que seria, então, fé e estudamos sobre o que é fé salvadora. E aprendemos, então, o que é, então, a fé salvadora e o que isso envolve. Hoje nós veremos, na pergunta 3, a seguinte pergunta: de onde procede a fé? De onde procede a fé? E a resposta, nesse catecismo, né, feito por Mark Jones, a fé, ele responde, como ato humano, procede de Deus como dom sobrenatural e delegado. De onde procede a fé? Resposta: a fé, como ato humano, procede de Deus como dom sobrenatural e delegado. Então, nós pensamos acerca disto, né, e olhamos para esta resposta, a fé como ato humano, isso pode, de alguma forma, talvez nos trazer algum tipo de dúvida, né? Como assim? Mas, pensando primeiramente sobre a questão de quem é que nos concede a fé. E a Escritura Sagrada vai nos indicar claramente de que Deus é aquele que concede a fé ao homem. E Deus concede a fé ao homem como um dom. A Escritura fala isso explicitamente, né? Nós conhecemos este texto. Efésios capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo, falando ali, resumindo para nós o que seria o Evangelho, resumindo então a gloriosa obra da salvação e como isso então acontece, ele vai nos dizer o seguinte, em Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, está aqui muito claro. Deus é que concede a fé ao homem como um dom. Contudo, ainda que Deus seja aquele que nos dá a fé como um dom, Ele não é Ele que vai crer no nosso lugar. Não é Ele que abraça as promessas do Evangelho ou Cristo em nosso lugar. Nós é que somos chamados, uma vez que recebemos o dom da fé, a fazê-lo, a crer em Cristo e nos benefícios que nós recebemos nele, né? Em Cristo, no Evangelho, na sua obra bendita feita na cruz. Então, quando nós olhamos e pensamos acerca dessa ideia, né, de fé, de dom, e nós pensamos em uma distinção que os teólogos vão fazer, e uma distinção que nos parece que é realmente importante. Uma distinção entre ato, eles vão chamar, os teólogos, de ato, e uma distinção entre ato e hábito. Hábito também pode ser chamado de poder. Uma distinção entre ato e poder, ou uma distinção entre ato e hábito. O que é que isso significa, né? Veja, essa forma de compreender a fé como dom divino, resultante na crença de uma pessoa, é a distinção entre ato e hábito ou ato e poder. Deus, Ele é aquele que nos concede o dom supernatural da fé, e isso seria, então, o hábito ou poder. É Deus nos concedendo o dom supernatural da fé. Um dom realmente que Ele nos dá. A isto nós chamamos de hábito ou poder. Recebendo então o hábito ou o poder,
nós que recebemos esta bendita graça, podemos crer nas verdades sobrenaturais do Evangelho. E este ato de crer, nós chamamos de ato, eu acabei de falar, não é? Então, o receber de Deus o dom da fé é chamado de hábito ou poder. E o responder a isto, ou o receber a isto, o ato, o hábito, na verdade, o poder, nós chamamos de ato. É quando nós nos apropriamos ou abraçamos Cristo como revelado no próprio Evangelho. Então, Deus é aquele que nos concede o poder, mas nós realizamos o ato de crer. Ele nos concede a fé e nós então abraçamos a Cristo. Possuir então apenas o hábito da fé ou o poder da fé não conduzirá o homem à justificação. Precisamos também executar esse ato de crer em Cristo. Aquele então que recebe o hábito ou o poder, certamente realizará o ato. Não tem como você receber o dom da fé de Deus e não crer no Cristo que é o objeto da fé. Ele é o objeto, devemos nos lembrar sempre. A fé, ela não é algo que é a fé na fé que me salva, não é a fé na fé que me salva, não é a fé na justificação que me salva, não é a fé na salvação que me salva, é a fé numa pessoa e esta pessoa se chama Jesus Cristo. Então, a fé vai envolver isto. Eu recebo ela como uma dádiva, como um presente, como um dom, para que eu possa, então, abraçar o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. E isso é muito interessante, né? Eu já usei aqui alguma história que nos ilustra bem essa ideia de que nós recebemos esse dom, essa bênção da fé, para crer em Cristo. E até escutei há pouco de um pastor algo semelhante, mas a história que eu contei foi do pastor Rodrigo Broto, né? Quando ele foi estudar nos Estados Unidos, um curso de teologia, ele precisava, então, de um carro para se deslocar da casa dele até o seminário, e ele não tinha um carro para se deslocar da casa dele até o seminário. E um irmão da igreja sabia dessa necessidade dele. Então, em determinado dia, chegou até o pastor Rodrigo Broto e disse a ele: olha, eu te vendo meu carro. O pastor Rodrigo Broto respondeu dizendo assim: eu não tenho dinheiro para comprar o carro. O homem então respondeu: mas eu te vendo por $1. Aí ele falou assim: mas eu não tenho aqui agora $1. Aí o homem pegou a carteira, abriu a carteira, tirou $1 e deu para o pastor Rodrigo Broto, para que o pastor Rodrigo Broto, com esse dinheiro, pudesse pagar pelo carro. Então, o homem deu a ele o que ele precisava para comprar o carro. Isso ilustra bem o que seria a ideia da fé como um dom de Deus. Deus me dá a fé, que é um dom que vem dele, para que eu possa crer no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele me dá aquilo que eu preciso. Mostrando então para nós, como o próprio apóstolo Paulo vai falar aqui, que é pela graça do início ao fim. É um dom de Deus do início ao fim. É obra de Deus do início ao fim. Ainda que isso envolva o meu ato de crer nele. Mas só faço isso porque algo aconteceu comigo anteriormente na minha vida. Algo aconteceu conosco, e nós falaremos sobre isto aqui mais à frente. Então, nós recebemos este hábito, né, ou poder, que é então a fé. E Deus, ele nos dá isso livremente. E ele faz isso por sua única e exclusiva vontade, não depende de mim, nem de você, de querermos isto. Ele simplesmente dá, porque ele é gracioso abundantemente. E ele faz isso através do seu próprio Espírito. O Espírito Santo é aquele que opera a fé em nós. E nossos padrões doutrinários até falam sobre isto. Eu falei sobre isto, inclusive, hoje pela manhã na rádio, né, lá em Rondon, sobre a pergunta 30 do Breve Catecismo de Westminster, que diz: como o Espírito aplica-nos a redenção adquirida por Cristo? Resposta: o Espírito aplica-nos a redenção adquirida por Cristo, operando em nós a fé e unindo-nos a Cristo por meio dela, a fé em nossa vocação eficaz. Então, é o Espírito Santo de Deus, ou o próprio Espírito de Cristo,
que faz com que nós tenhamos esta fé em nosso coração. Quando nós recebemos isto, a fé, nós somos passivos neste processo. Somos passivos quando Deus nos concede o hábito ou o poder da fé. Mas depois que recebemos o hábito da fé, nós somos capacitados a crer. Porque algo mudou já em nós, pela operação do Espírito Santo. Então agora, capacitados ou habilitados a crer, isso significa que nós passamos a ser ativos na expressão da nossa fé. Mas não porque isso foi criado em nós, por nós, mas porque o Senhor nos concedeu a graça. Nós não estamos mais mortos agora quando expressamos a nossa fé. Uma vez que o Espírito Santo agiu em nós, nós fomos vivificados. Nós fomos regenerados. Por essa razão, então, capacitados, habilitados a abraçar Cristo como ensinado pelo Evangelho. Então, isto é importante nós entendermos isto, né? Aqui há uma resposta nossa neste processo, mas isso só se dá quando nós passamos a ter vida. Não tem como um morto responder absolutamente nada. E como nós sabemos, o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer, em Efésios capítulo 2 mesmo, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esta era a nossa condição. Estávamos muito distantes do Senhor. Não havia vida em nós. Mas então nós fomos transformados por Ele. Bom, o ato da vontade, que é a nossa ação, o ato da vontade completa nesse relacionamento com o Senhor, o ato da vontade completa a união em Cristo. E o crente, tornando assim, ele é alguém que passa pela fé, que é um ato, ele passa a ser um com o próprio Senhor Jesus Cristo. A fé, ela vai me unir a Cristo. Ou ela vai completar o meu ato de responder ao Evangelho, o ato de correr até Cristo, uma vez que fui regenerado e habilitado para crer nele, isso me une a Cristo ou completa a minha união com o meu Salvador. Vamos pensar no seguinte. Como noiva de Cristo, nós somos igreja de Cristo e noiva do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o nosso marido. Nós apenas confirmamos a união ocorrida. Essa é a nossa responsabilidade, nosso papel nesse processo. Mas que é diferente de um conceito comum, natural de casamento. No casamento existe a necessidade de um consentimento das duas partes, o homem e a mulher, nesse processo. Não vai casar obrigado com ninguém, vai casar comigo agora, não. A pessoa tem que aceitar, a mulher está disposta a isso, bem como o homem. Mas na união espiritual com Cristo, não existe a necessidade de uma anuência do pecador a isto. Pois, como diz Thomas Goodwin, um puritano, pelo fato de se tratar de uma obra secreta, realizada por seu Espírito, que primeiro nos apreende antes de o apreendermos. Ou seja, Jesus, ele estabelece a união no tempo com o pecador eleito ao apreendê-lo e então lhe conceder o Espírito. Contudo, a união ela só se torna completa, uma união definitiva, quando o pecador exerce fé em Cristo. Mas antes, ele já nos tomou para si. Antes, ele já nos conquistou para si. Antes, ele já nos transformou através da operação do Espírito Santo em nossos corações. E então nós respondemos a isto. Como escreve mais o próprio Thomas Goodwin, puritano congregacional, ele vai dizer assim: trata-se, em verdade, de uma união da parte de Cristo, encontrada na ordem da natureza e estabelecida em primeiro lugar pelo Espírito. Daí o texto de Filipenses 3,12 afirmar: Ele nos compreendeu antes que pudéssemos compreendê-lo. Contudo, a fé realiza a união da nossa parte. Por meio dela,
nós o recebemos e nos apegamos a ele. Apenas a fé realiza isso. O amor, ele diz, de fato, faz com que também nos apeguemos a ele, mas a fé vem primeiro. Então, o autor do livro, comentando, ele vai dizer assim: o ato e o hábito da fé vem antes do hábito e ato do amor. Nossa fé é o ato pelo qual nós nos apegamos ao Salvador. E somente a fé realiza isso. Não o amor, nem as nossas próprias obras, mas a fé somente. E, de acordo com o próprio Thomas Goodwin, Jesus se apossa de nós antes de crermos e realiza milhares de operações em nossa alma para as quais a fé não tem participação. Antes, na operação do Espírito. Cristo em nós e opera em nós quando não desempenhamos nenhum papel, nem conhecemos nossa união, tampouco sabemos quem está em ação antes de nos voltarmos para Cristo como objeto da nossa fé. Estamos falando sobre a operação secreta do Espírito Santo em nossos corações, como que conduzindo-nos, de alguma forma nos persuadindo, nos chamando para Ele de modo irresistível. Até então que nós respondemos a isto unicamente porque Ele agiu primeiro. Então, antes de sabermos, nosso Senhor nos une com Ele mesmo. Como vai dizer um outro teólogo chamado Hermann Witsius, eu não sei se é assim que se fala, ele vai declarar o seguinte: por meio de uma união verdadeira e real, e apenas passiva da parte deles, os eleitos estão unidos a Cristo, quando seu Espírito toma posse deles, em primeiro lugar, e infunde neles o princípio da nova vida, o começo do qual a vida não pode proceder de nada mais além da união com o Espírito de Cristo. Além disso, uma vez que a fé é um ato que flui do princípio da vida espiritual, torna-se evidente que, em um sentido sadio, se pode dizer que a pessoa eleita está unida a Cristo de forma verdadeira antes da fé real. Os eleitos, eles são unidos a Cristo quando o próprio Espírito de Cristo se apossa deles e concede vida, ou seja, aquilo que nós chamamos de regeneração. A união com Cristo precede a fé real, mas a união mútua, ela é ativa. Quando eu falo de união mútua, aponta para a união completa, porque ainda aguarda-se, uma vez que o Espírito operou em mim, dando-me o hábito ou o poder, que eu agora complete com o que nós chamamos de ato. Crendo no Senhor Jesus Cristo como propagado pelo Evangelho. Então seria basicamente isto. Mas, pensando nessas questões em um sentido pastoral, como o próprio autor vai apresentar, há várias vantagens na distinção entre ato e o poder em relação à união nossa com Cristo. Há várias vantagens na distinção entre o ato e o poder em relação à nossa união com Cristo. Primeiro, a fé que justifica pertence a nós de fato e age de verdade como instrumento de justificação. Nós sabemos, a fé é um instrumento, é o meio pelo qual nós abraçamos a Cristo. A fé não é o fundamento da nossa salvação. A fé não é o fundamento da nossa justificação. O fundamento da nossa salvação e da nossa justificação é Cristo e sua obra. A fé é o meio. Então a fé que justifica, a fé que justifica pertence a nós de fato e age de verdade como instrumento de justificação. Por quê? Porque por meio dela se recebe o perdão dos pecados e a justiça de Cristo por imputação. Como mencionei há pouco, não é a nossa fé que nos justifica, mas Deus por meio da nossa fé. É através dela. Segundo, a fé que justifica
ela é capacitada pelo poder, hábito, concedido a nós por Deus de modo livre e gracioso. Sem esse dom, irmãos, recebido de Deus, o dom da fé, nossos atos de fé seriam carnais e seriam também sem vida. Pois não seria algo que procede do próprio Deus, que nos foi dado. Assim, quando nós pensamos que isso foi concedido por nós de modo livre ou gracioso, nós evitamos até mesmo alguns erros por aí. Evitamos o erro do antinomista, que é aquele que se opõe à lei. Antinomos é aquele que se opõe à lei, contra a lei, segundo o qual Jesus crê por nós. Então vamos pensar, o Senhor Jesus é aquele que crê por nós. E nós seríamos então meros blocos passivos pelos quais ele crê. Mas nós somos ativos neste processo também. Somos passivos em receber o dom da fé. Mas, no que diz respeito ao ato de crer, nós somos, e podemos dizer que somos, ativos. Não somos como que marionetes somente, que não respondem absolutamente nada. Que não respondem aquilo que é anunciado diante de nós. Não. Nesse processo, há sim uma ação feita por nós também, mas em resposta àquilo que ele fez anteriormente em nós. Evitamos também o erro legalista, que ensina que não contamos com nenhuma capacidade para a fé, quando nós sabemos que possuímos, não provocada em nós mesmos, como se fôssemos capazes de produzir isso do nada. Vimos aqui, trata-se de um dom que vem do próprio Deus. A justificação é um ato divino irrevogável na nossa vida. Pois ele, irmãos, o próprio Senhor mesmo, ele formou o hábito ou o poder da fé em nós, dando-nos essa graça. E a justificação que nós temos em Cristo depende inteiramente de Deus. Mas, ao mesmo tempo, exige a nossa fé para a sua obtenção. Parece ser estranho, né, eu falar algo dessa natureza, mas é. Há, então, um papel nosso nesse processo. Em terceiro lugar, em relação à união com Cristo, afirmamos que Ele nos recebe primeiro com sua graça e, em seguida, nos capacita a recebê-lo pelo ato de crer. Só quando isso se realiza, irmãos, somos justificados por meio de nossa união definitiva com Cristo. Só nos unimos a Ele, a Cristo, porque Ele se uniu a nós em primeiro lugar, através do seu Espírito. Amamos o Senhor, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Há uma ação anterior de Deus, para que possamos então responder apropriadamente. E quarto, nossa fé, nossos atos de fé em relação em Cristo também jamais terminam. É algo que nós caminhamos a vida inteira nesses atos de fé em relação a Cristo. Esses atos de fé duram a vida inteira. A fé não é um acontecimento único, pontual, que aconteceu lá no passado e agora então estamos desvinculados de fé na nossa caminhada com Cristo. Não. A fé está conosco o tempo inteiro. E refletindo sobre Efésios capítulo 3, verso 17, mais uma vez, Thomas Goodwin, refletindo no seguinte verso, diz assim, Efésios capítulo 3, verso 16. E assim habite Cristo. E assim habite Cristo no vosso coração. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Thomas Goodwin, refletindo sobre isso, observou que nossos atos de fé se relacionam à habitação de Cristo em nosso coração. Ele vai escrever dizendo o seguinte: para Cristo habitar em nós pela fé,
deve existir o olhar contínuo de Cristo e a atuação dele em nós, como objeto detentor de virtude para comunicá-la a nós. Penetrar em nosso coração e atuar em nossa alma. Cristo habitar em nosso coração pela fé decorre de sua operação e atuação, das quais a fé é o instrumento. E apesar de algumas pessoas, irmãos, se sentirem desconfortáveis, e muitas vezes nós nos sentimos desconfortáveis quando alguém fala assim, recebemos Jesus em nosso coração. Ou alguém diz, eu recebi Jesus em meu coração. Você pensa assim, não, você não recebeu nada, você não... O que é que você fez? O que é que você fez? Estamos falando aqui desde o início. A história do pastor Broto foi para ilustrar isso. Recebemos de Deus aquilo que precisamos para abraçar Cristo. Ninguém duvida disto. Mas nós somos aqueles que recebem Cristo pela fé. E João, no capítulo 1, verso 12, ele vai nos ensinar que, de fato, falar que nós recebemos Jesus Cristo em nosso coração como nosso Salvador é um conceito bíblico. João, capítulo 1, verso de número 12. Diz assim o apóstolo: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse seria um texto que nos apresenta essa verdade, que nós, de fato, recebemos. Crendo em Cristo, recebemos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Único e suficiente Salvador. E isso através da fé como um instrumento. Então, mais uma vez, segundo Goodwin, mediante a fé, afirma-se que Cristo reside na alma, ao lhe granjear entrada na alma e no coração, e ao agir no coração com ele. Nós, então, somos salvos, e este Cristo agora habita em nós, ele nos molda, ele nos conduz, ele está unido a nós, estamos também vinculados ao próprio Espírito Santo de Cristo. E disto, então, desta união bendita com ele, desta operação bendita do Espírito Santo em nosso coração, aí vão surgir outras disposições em nós. Disposições de amor surgirão em nós quando aplicarmos atos de fé em nosso Senhor. Atos contínuos de fé no nosso Senhor. A vida inteira. Por essa razão, nós somos aqueles que vivem por fé. Nós somos chamados o dia inteiro a colocarmos a nossa fé no nosso Senhor, que conduz a nossa vida. Então, a fé não está envolvida somente com a nossa salvação. A fé, ela extrapola isso, ela vai além disso. Vai conosco até o dia em que estivermos com nosso Senhor para sempre. Então, resumindo, irmãos, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Recebemos a fé como um dom de Deus. É Ele quem dá, a quem Ele quer, quando Ele quer. Mas nós somos chamados a abraçar essas verdades sobre Cristo, como revelados no Evangelho, e é esse mesmo Deus que nos dá o dom, que nos capacita para que possamos responder ativamente neste processo, crendo no Senhor Jesus Cristo como nosso bendito Redentor. E é justamente isso que nós devemos propagar, né? Este Cristo, chamando os homens ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. Que eles possam responder, né, ao Evangelho de Cristo que é anunciado, a Cristo, aquele que é proclamado, né, Cristo e este crucificado, como o próprio apóstolo Paulo estava empenhado a fazer. Amém. Na próxima semana nós seguiremos estudando um pouco mais acerca da fé e veremos outros aspectos ainda, vários, relacionados à própria fé. Vamos então orar, irmãos.